Olá, pessoal. Falar depois do Fábio é sempre difícil, né? Se a Melissa tivesse avisado que ele vinha, não estaria aqui como moderando. Um excelente orador. Bom, pessoal, o objetivo aqui é a gente falar de tokenização, um assunto que vem crescendo cada vez mais no noticiário, no dia a dia, com a chegada aí do Real Digital, ganhando o nome de Drex, isso aí está cada vez mais quente. E daí convidamos aqui 3 especialistas para bater um papo. E eu vou pedir primeiro para eles se apresentarem, começando por você, Cris, por favor. Olá a todos, me escutam bem. Primeiro de tudo, boa tarde a todas as pessoas, todos que estão aqui conosco essa tarde. Obrigada pelo convite. Eu vou fazer uma pequena correção sobre especialista. Na realidade, eu trabalhei mais de 30 anos no mercado financeiro, notadamente nos bancos americanos, principalmente no JP Morgan, mas tive passagem pelo Goldman Sachs e pelo Bank of America. E houve um momento dessa trajetória, eu costumo brincar dizendo que eu fiquei sem o remédio, e aí eu resolvi me candidatar, e hoje eu sou vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Então, primeiro mandato, não tenho uma história política, né? 30 anos no mercado financeiro, e agora, como vereadora, estou lá tentando trazer para o espaço público algumas das práticas que eu conheci e trabalhei no espaço privado. Então, vou ficar só com isso por enquanto para passar para os meus colegas de palco. Tá ótimo. Paloma? Oi, boa tarde, pessoal. Sou a Paloma. Eu sou Head de Produtos da Before, que é um mercado de balcão organizado de ações tokenizadas, de modo semelhante como a Cris, mas não tanto. Tenho 15 anos de experiência no mercado financeiro, ainda não cheguei lá, né, Cris? Muito focado... Você é muito mais nova do que eu. Muito focado em infra de mercado, então, bolsa, CETIP, CIP, sempre quem está por trás das operações do dia a dia de vocês. Por favor. Bacana. Eu sou Nicolau Neto, eu sou CEO da Fidúcia, uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, emissora de moeda eletrônica. A gente atua bem forte na parte de bancarização, a gente tem vários cases na parte de tokenização. Eu também sou presidente da BSCM, que é a Associação Brasileira das Sociedades de Crédito, que congrega 35 instituições financeiras reguladas pelo Banco Central, entre SCMs, SCDs e IPs. Boa. Bom, começar aqui pela Paloma com um desafio mais até introdutório, assim. Gostaria que você trouxesse para a gente o que é essa tokenização, talvez alguns exemplos do que você já está vendo tokenizado, como isso funciona. Bom, Melfi, vamos lá. Assim, o que é tokenizar, né? Transformar algo em token. Então, a primeira coisa que a gente pensa é na tecnologia, e o primeiro nome que vem à cabeça é o blockchain. Então, vamos tentar colocar todo mundo na mesma página. Blockchain é um tipo de tecnologia que a gente chama de registro distribuído. Cara, isso começou a ser observado com o mundo cripto, com as criptomoedas, Bitcoin, Ether, entre outras. E aí a gente começou a reparar que dá para usar aquela tecnologia para operações do mercado financeiro, assim como outras operações. O meu foco maior é mercado financeiro mesmo, de fato, então não vou tentar dar exemplos muito fora da minha caixinha para não errar. Então, beleza, tecnologia de registro distribuído. O que isso significa? A gente vai ter uma rede, ela pode ser aberta, ela pode ser permissionada, então eu escolho quem faz parte da minha rede, e aí eu começo a distribuir informações entre aqueles membros, ou na rede pública para todo mundo ter acesso, ou na rede permissionada para quem é membro da minha rede ter acesso àquela informação. Outra camada que a gente pode pensar em distribuição é na camada do registro. Quem que pode fazer registro das operações? É só uma entidade ou eu também posso distribuir isso? Então, dentro do meu ecossistema, a gente pode ter mais pessoas interagindo com aquela nossa rede permissionada em DLT, etc. Então, o mais comum da gente fazer esses paralelos no mercado financeiro é com registro de ativos, porque a gente tem diversos tipos de processo. Você tem que admitir um ativo, verificar que ele existe, você tem que ter toda uma diligência para colocar ele para negociação. Aí você tem o processo de negociação. Aí você tem o processo de pós-negociação, para ver quem que é dono do quê, em que momento. No painel anterior, estava se falando muito sobre regulação, e o mercado financeiro é um dos mais regulados. Então, como que a gente consegue acomodar tecnologias novas, com processos não necessariamente super inovadores,
Como a gente consegue acomodar essas duas coisas? E aí que entra a tokenização. A gente consegue ir encaixando regulações e processos do mercado financeiro dentro de uma nova tecnologia mais eficiente. Tá, ela acaba trazendo aí uma melhor prática, uma eficiência para o sistema financeiro, assim, é isso? Eu acredito que sim, depende da forma como a gente implementa. Eu não gosto muito de frases assim genéricas, mas dá para a gente falar isso, Melfi. Tudo vai depender da forma que você vai implementar. Para que você vai implementar aquela tecnologia? Você está tokenizando o quê? Aquilo precisava ser tokenizado no fim do dia? Se o cliente não vai acessar o token, ou você não tem um ecossistema e não está distribuindo a informação com ninguém, você só agregou um custo a mais usando uma tecnologia nova, ou você está, de fato, trazendo eficiência? Mas, sim, quando a gente está falando de empresas que atuam dentro de um ecossistema, com questões de governança e confiança, isso faz muito sentido. Tá. Não, beleza, ótimo. Vou pedir assim para o Nicolau trazer para a gente, dentro da sua instituição, como é que você está usando tokenização, o que vocês têm feito lá e quais desafios que você está enfrentando nisso daí. Legal. Acho que a gente partiu para um processo de tokenização, primeiramente olhando eventos regulatórios, como foi dito aqui antes, né? O nosso tipo de instituição, a maioria daquelas classificadas como não bancárias, entre as SCMs, como a Fidúcia, entram as SCDs, elas não podem fazer captação direta ao público. Então, no momento que ela não pode fazer captação direta ao público, o que resta para essa instituição é o dinheiro dos sócios ali, né? Esse aporte dos sócios. Muito bem, isso pode ser limitado ou não. Mas no crescimento da instituição, isso acaba limitando um pouco, né? Essa instituição vai tendo sucesso nas suas atividades, isso acaba limitando, porque o recurso começa a ficar escasso. E daí a gente começa a pensar, e agora para onde é que a gente vai? Como é que eu vou abastecer a instituição de capital? Já que eu não posso fazer uma emissão de um CDB, né? Eu não posso fazer uma emissão de debênture, como é que eu faço essa captação? E a partir daí a gente acaba tendo dois caminhos que a gente pode seguir. Um deles é um pouco mais custoso, que é a montagem de um FDIC, por exemplo, onde eu junto esses recebíveis, vendo e reponho o caixa. Esse é um caminho. Só que a hora que a gente decide montar um FDIC, a gente tem que saber os custos que isso tem de montagem, os custos regulatórios também que isso tem, e além do que os custos de manutenção que isso vai ter. A hora que vem um processo de tokenização, né, que é o final da esteira na minha concepção, a hora que a gente consegue transformar uma cédula de crédito bancário num smart contract, eu coloco isso dentro da blockchain e falo, agora eu posso repor o caixa com custo extremamente baixo e aquele juro colocado na CCB fica para o endossatário, ou seja, aquele que compra a fração ou o todo daquele token, então eu crio aí um processo de reposição de caixa, vamos assim dizer, para a instituição. A instituição, dependendo do tamanho dela, ela ganha fôlego para continuar as suas operações ou aumentar, escalonar as suas operações em custo extremamente baixo. Só é importante escolher a tecnologia correta para fazer isso. Em relação à experiência, dentro da Fidúcia, por exemplo, a gente fez alguns processos bastante interessantes e alguns de bastante sucesso, inclusive, né? A primeira experiência que a gente teve foi realizar uma CCB com garantia veicular, né? Então, na verdade, ele era um financiamento de veículo que a gente fez. Esse financiamento de veículo, a gente contratou uma plataforma especialista, daí a gente transformou a CCB com o veículo gravamado num smart contract, passamos para a plataforma e essa plataforma, então, acabou distribuindo os tokens. Dessa forma, a gente repôs aquele caixa, por exemplo, de uma operação, um exemplo de uma operação que pode ser feita. Legal. Com isso, você está facilitando assim, microinvestimento, está facilitando a distribuição de crédito, enfim, toda a cadeia aí dentro do sistema financeiro. Você consegue tokenizar e daí distribuir isso de uma maneira mais eficiente, é isso? Perfeito. Daí a gente pode até cair num outro viés, que é a democratização de investimento, inclusão bancária, né, financeira, que a gente pode depois entrar num assunto como esse também. Mas é justamente esse caminho. Legal, bacana, bacana. Vou puxar para a Cris, para entender dela aí como vereadora dentro da Câmara, trabalhando com blockchain, assim, né, com uma proposta, com um projeto aí para a gente ter blockchain com dados públicos, com algumas informações. Queria que você explicasse um pouco como você está propondo, o que é essa inovação aí que você está trazendo.
Bom, eu queria começar, vinha pensando sobre essa questão, e aqui posso imaginar que quase toda a população que está aqui já deve ter usado o sistema para fazer a sua declaração de imposto de renda. O Brasil é conhecido como um país que é absolutamente avançado nessa questão. Mas lá no meu gabinete, por exemplo, as pessoas que ainda têm que anotar o ponto fazem através de um livro com uma capa preta bem dura, e ali elas têm que anotar. Então, eu tenho pensado que a gestão pública ela tem essa dualidade, né? Onde a gente tem muito progresso tecnológico num lado, né? O imposto de renda é o exemplo que eu acho que a gente é mais acessível a todos, e no meu caso particular, estou vendo lá as pessoas anotando os pontos. Eu não posso nem acreditar quando eu vejo os estagiários pegando aquele caderno com uma capa dura, não é nem com esse arame, é uma coisa horrorosa, né? E aí, o que isso me faz pensar? A tecnologia ela tem que ser usada em sua total extensão na gestão pública. E a gente vem fazendo progresso, mas, por alguma razão, ela não está chegando em outros aspectos. A questão do ponto é apenas um pequeno exemplo que eu estou dando da ausência de tecnologia e da modernização da gestão pública, né? E, obviamente, quando a gente pensa em aplicação dessa tecnologia, o que a gente quer? A gente quer maior transparência. A gente fala do portal de transparência, a informação tem que estar ali. Mas a gente vai falar um pouco disso mais adiante. Tentar obter o dado, né, num portal de qualquer dessas... Prefeitura, no caso aqui de São Paulo, que é onde eu estou mais próxima, é um desafio enorme. Então, fazendo uso da tecnologia, a gente tem transparência, segurança da informação, a gente pode controlar melhor a corrupção, que é uma questão que certamente nos atinge a todos e que nos preocupa a todos, a modernização, elimina a burocracia que reina na gestão pública. Eu estou na Câmara Municipal, eu tenho a competência de legislar, mas eu visito a prefeitura, onde é o executivo, caminho pelas prefeituras e me impressiona profundamente ver as pilhas e mais pilhas de papéis, de processos que poderiam ser digitalizados, que poderiam estar sendo alvo de uma tecnologia de modernização, de facilitação. A gente poderia, inclusive, realocar a capacidade das pessoas ali dentro. Então, tendo vindo da iniciativa privada, onde a gente, enfim, tem uma verdadeira obsessão por maior produtividade, por maior rapidez na resposta para o cliente interno. Essa experiência tem sido particularmente interessante para mim ver o uso da tecnologia. A gente vai falar do meu projeto de lei de dados abertos, com uso de dados de blockchain, mas eu queria deixar esse pano de fundo, nesse primeiro momento, para falar como que eu tenho percebido, e antes de ser vereadora mesmo, eu já percebia isso, né? E provavelmente todos os senhores e senhoras aqui presentes também devem ter tido experiências de tentar acessar o serviço público na dificuldade que tem, e com a quantidade de tecnologia que a gente tem à nossa disposição hoje, fica muito difícil a gente entender a ausência do uso, né? O porquê. O que nos falta? Recursos? Desejo? De fato, né, ter maior segurança da informação, ter maior transparência, eliminar a burocracia, né? O que nos falta para que a gente possa, de fato, fazer com que a gestão pública seja boa para todas as pessoas na cidade, enfim, no Estado e no país? Então, mais adiante, eu comento da minha experiência e por que eu tive a ideia de fazer um projeto, que, aliás, já virou lei no município, que é o projeto de dados abertos com uso de blockchain. Ah, legal, bacana. Bom, vou girar aqui um pouquinho, vou perguntar para a Paloma, vou voltar para ela. Está na Bifor agora, está há bastante tempo aí no mercado de tokenização, mas eu queria entender especificamente aí na Bifor o que vocês têm feito assim, de tokenização, o que vocês têm de solução, de serviço, de certa maneira, que ajudam esse processo de tokenização. Bom, vamos lá, Melfi. A gente usa a tecnologia blockchain como parte do nosso processo de pós-trade, que a gente chama. Então, como mercado de balcão,
de ações tokenizadas, o que a gente faz? A gente tem todo o processo de análise das empresas que vão emitir aquelas ações. Depois que a empresa já foi avaliada e foi aprovada para fazer a listagem, fazer a emissão e fazer a listagem do papel na B4, ela vai passar pelo período de oferta pública. Até então, ainda não entrou o blockchain. O blockchain vem quando encerra a oferta pública, aquela empresa captou o dinheiro e agora sim, a gente tem que falar, beleza, quem são os investidores que são detentores desses pedacinhos de ações dessa empresa? A partir daí que entra a tokenização, que é quando a gente cria o chamado smart contract, o contrato autônomo que representa aquele ativo específico, com as regras que são das ações. Então, quais são as regras? Ela pode ser transferida, ela tem um preço máximo, ela tem um preço mínimo. O que a gente vai colocar nesse contrato? E aí eu atribuo as quantidades para os investidores finais. A partir daí eu posso começar a negociar esse papel. Então, hoje a gente tem o nosso maior ativo na B4 é ter conseguido aplicar a tecnologia para trazer mais eficiência em alguns processos e diminuir custo para essas empresas de pequeno e médio porte conseguirem acessar o mercado de capitais. Porque hoje, quando a gente fala em ações, a gente só pensa na B3. A gente não pensa em nenhum outro local. Ou a gente pensa nas empresas de crowdfunding, que daí elas podem captar um volume muito pequenininho. Mas e as médias empresas? Aquelas que são as que vêm para a B4, que faturam até 300 milhões por ano. Elas não são tão pequenas para o crowdfunding, mas ainda são pequenas para a B3. Onde elas vão? Então, essa é a beleza. Foi assim que a gente conseguiu aplicar a tecnologia nesses processos para a gente conseguir fazer uma conciliação de posições mais eficiente com os escrituradores, um controle de titularidade também mais eficiente junto aos intermediários e tudo isso com processos autônomos por conta dos smart contracts. Não sei se ajudou ou se eu só piorei com muito termo técnico. Ajudou, eu acho que ajudou, todo mundo está acompanhando, mas quem vai validar um pouco, de certa forma, é o próprio Nicolau, assim, validando nesse sentido, assim, empresas de crédito menores, e daí você faz parte da associação, agora com um chapéu diferente, falando das instituições aí que você representa, ou mesmo se a gente pensar em cooperativas de créditos aí menores e tudo mais, como é que elas têm acesso hoje a essa tecnologia? Elas estão pensando em desenvolver dentro de casa? Elas estão contando com outras empresas para fazer isso? Elas estão se juntando de forma cooperada para criar alguma solução? Como é que está o mercado hoje de cooperativas de crédito para olhar a tokenização? Tá. Acho que assim, desenvolver dentro de casa um processo como esse é inviável, né? Acho que ele é super pesado, ainda mais quando você fala de instituições de menor porte, né? Então, as SCMs e SCDs, elas são instituições menos complexas, né? Dentro dessas menos complexas, a gente tem aquelas que apresentam, às vezes, até um porte um pouco maior, né? Mas se a gente for olhar, como você mencionou, as menores ali dentro, o que elas sofrem, inclusive, é uma falta de mão de obra, é uma falta de tempo para tentar se inteirar daquilo que está acontecendo. Então, assim, olhando como associação, né, como presidente da associação, o que eu noto é que algumas instituições menores e às vezes mais para o interior ou algum outro estado fora deste Rio São Paulo tem um pouco de dificuldade de entender o que está acontecendo. Às vezes consegue até compreender, mas não tem braço para atuar naquilo, né? E fica um pouco, de repente, na inércia. O trabalho que às vezes a gente faz, uma conversa com os associados, é tentar mostrar a vantagem de um processo como esse. Pensa, se na conversa anterior, na minha fala anterior, eu estava dizendo que existe um problema de captação, e isso pode ser para uma instituição, uma SCM ou SCD, às vezes já tem um porte relevante, aí imagine o que acontece com esse pequeno, né? A dificuldade que recai sobre ele é bem maior, inclusive. Então, quando a gente se aproxima dessa instituição menor para conversar, é isso que a gente tenta colocar. Olha, presta atenção no que está acontecendo. Existem empresas especializadas nesse processo de tokenização. E que esse processo de tokenização pode ser para você uma saída extremamente importante para repor caixa. Não fica só olhando em vender carteira para o BNDES, porque isso é super difícil. Não fica só olhando, vou tentar pegar mandato da Caixa Econômica Federal, que isso é um outro ponto difícil, né? Não fica só olhando recursos oficiais, só porque eles são extremamente baratos, mas ele também nunca vem para o seu caixa. Então isso também não vai adiantar. Existem outras saídas que são
não tão baratas quanto um dinheiro oficial, evidente, mas que são de fácil acesso independente do tamanho. Para o cara que tem 50 milhões de carteira, 300 milhões de carteira, ou para o cara que tem 2 milhões de carteira. Porque uma instituição, hoje, uma SCM ou uma SCD, você começa ela com 3 milhões, 4 milhões, você começa ela com estrutura, tudo direitinho. A resolução fala 1 milhão, mas 1 milhão você não consegue colocar no ar com tudo aquilo que você precisa. Né? Então, você tem lá uma instituição de um porte um pouco menor, de 4 milhões, alguma coisa assim, você consegue repor caixa de forma super fácil, fazendo esse tipo de transação tokenizada. Não tem que correr para um FDIC, onde também vai ser um outro custo, como eu estava dizendo anterior, e o cara vai ter que suportar para tentar repor seu caixa, ou ficar correndo atrás de uma gestora para ver se algum FDIC compra suas operações, e daí tem toda uma regra super pesada de compliance para isso acontecer. Sendo que ele pode ir para uma empresa que já é especialista em processo de tokenização, transformar a CCB nesse smart contract e vender ali. E a própria garantia disso tudo pode, no final das contas, ser a própria instituição. Né? Porque a instituição ela tem que zelar por aquilo que ela acaba gerando. Legal. Muito bom, muito bom. Vou voltar aqui para a Cris, pensando assim. Ó, o Nicolau colocou que algumas empresas aí dentro do setor financeiro não estão entendendo ainda o que aconteceu e tem conteúdo, a associação leva com certeza em eventos, em coisas assim. Eu pedi para começar o painel aqui pela Paloma, explicando um pouco o que é tokenização, mas acredito que o nosso público, pelo menos quem está aqui presencial, já sabia. Então foi mais introdutório, principalmente para quem está acompanhando pela internet e tudo mais. Eu quero que você explique o teu projeto-lei, mas a dúvida antes é assim, como os vereadores receberam isso, como outros públicos que pertencem à Câmara, então aquele cidadão que vai lá, que é mais interessado, recebeu quando você falou que tinha alguma coisa relacionada à blockchain. Se tem muita dúvida de é criptomoeda ou não é, entenderam que é uma tecnologia, como é que isso foi recebido, mas daí depois seguir aí comentando o que é o projeto-lei. Bom, eu acho que para responder a sua pergunta, eu vou fazer a seguinte introdução. Eu, como falei, venho de mercado financeiro, bancos americanos, e eu trabalhei em auditoria, trabalhei em compliance, trabalhei em controles. Então, eu queria muito trazer essa mentalidade para o legislativo, né? Particularmente para o meu gabinete. E eu cheguei, quando eu fui eleita, eu tinha uma missão de não fazer projetos de leis baseado naquilo que eu acho, mas sim baseado em dados e evidências. Porque eu não estou lá para achar nada. Eu estou lá para encontrar as dores da cidade, as dores do cidadão e encontrar a legislação que possa resolver aquilo. Bom, esse foi um enorme desafio. Quando a gente começa a, identificar alguma das dores, que não são poucas, e eu tive que fazer escolhas muito difíceis, a gente tenta encontrar o dado dentro dos sistemas da prefeitura, e é um desafio enorme. E eu vou aqui colocar para os senhores e para as senhoras, eu gostaria de colocar um desafio, quando vocês puderem, tentem entrar, por exemplo, no site da prefeitura e encontrar, dentro do orçamento, por exemplo, do último carnaval, quanto foi que a prefeitura gastou com segurança, quanto foi que a prefeitura gastou com os guarda-reios. Né? Vamos tentar encontrar essa informação. Há um desafio aqui. Esse é um pequeno desafio, mas a gente pode ficar aqui dar uma série de outros exemplos. Eu não conseguia encontrar isso de forma fácil, e depois de que os meus assessores entram aqui nesse site, daqui desse site, vai para outro, não conseguia, e quando conseguia, o dado vinha em PDF, né, que é a tortura de qualquer pessoa que quer trabalhar com dados. E aí, a gente, discutindo dentro, né, do meu gabinete, a gente precisa que esse dado seja aberto. E nós escrevemos um projeto de lei, né, o nome do projeto, na época, agora já é lei aqui na cidade de São Paulo, que chama Dados Abertos, com o uso do blockchain. O projeto foi escrito, foi no meu primeiro ano de mandato.
não sei quantos dos senhores e senhoras conhecem o procedimento, o processo na Câmara Municipal, mas qualquer projeto ele tem que passar por comissões, são várias comissões ordinárias, depois ele tem que ir para plenário em primeira votação, e vai em segunda votação, vai para o prefeito para sancionar, e depois é regulamentado. Geralmente, entre a primeira e a segunda votação de qualquer projeto de lei, se você quer, como vereador, que o seu projeto seja de fato sancionado e vire lei, é muito importante que você discuta ele com a prefeitura para que o prefeito esteja com o desejo de ele entenda e que aquilo seja de fato sancionado. Esse meu projeto levou mais de 1 ano nessa discussão. Ele foi para o plenário, foi votado em primeira votação, ou seja, os vereadores, eu já falo já da reação dos vereadores e vereadoras, e como eu queria que o projeto virasse lei, falei, vou lá na prefeitura conversar com eles. E não havia forma de que os meus interlocutores aceitassem o projeto como ele estava escrito. Então, muda daqui. E como tudo, né, a política é a arte de você fazer o que é possível, tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho dali. Foi mais de 1 ano na discussão desse projeto, até que ele, de fato, ficasse de forma confortável, palatável, para que o prefeito pudesse aceitar e, enfim, sancionar, fazendo uso usando o blockchain para fazer os dados abertos. Reação dos vereadores e vereadoras, eu vou dar um outro exemplo, estou trazendo bastante inovação, eu não sei, vou dar um dado, né? Mais de 60% dos projetos de leis aprovados na Câmara Municipal dos últimos 20 anos referem-se à mudança de nome de rua, alteração de nome de praça. E eu não tenho nenhum projeto dessa natureza. Como eu disse, eu quero fazer uso de dados de evidência e trazer inovação e tecnologia. Eu também tenho um projeto sobre contratação de inteligência artificial, e quando ele passou na CCJ, que é a primeira comissão que vai avaliar para ver se o projeto ele é ou não constitucional, um dos vereadores, muito honestamente, levanta a mão e fala assim para mim. O vereador ele pode falar, concordo com o projeto, não concordo com o projeto, ou se abstém. E esse vereador ele levantou a mão e falou assim, vereadora, eu vou me abster do seu projeto. Não porque eu sou contrário a ele, mas porque eu não entendo o que a senhora está falando. Então, esse é um pouco do que eu tenho encontrado na Câmara Municipal. A Câmara Municipal de São Paulo é a maior Câmara Municipal da América Latina, 55 vereadores. Eu até saindo um pouquinho aqui, mas eu acho que o meu projeto de dados abertos virou lei, ele agora está sendo regulamentado. Eu espero que, de fato, ele aconteça e que todos nós, quando o projeto estiver regulamentado, estiver valendo, que a gente possa entrar no site da prefeitura e encontrar o dado, né, lá aberto, e que a gente não precise passar por toda a tortura que eu ainda tenho passando para encontrar informação quando eu quiser fazer um projeto de lei. Tem sido um desafio extraordinário, para falar o mínimo. Entendi. O trabalho aí eu entendi que continua. Você tem uma previsão de quanto a gente deve ter isso? Assim, já... Então, a gente agora precisa muito esperar a equipe da prefeitura para que ela regulamente, né? Eu procurei fazer tudo muito mastigado, né? Justamente esse ano que eu falei, entre primeira votação e segunda votação na Câmara Municipal, que foi esse processo de negociação, né? Eu deixei o máximo mastigado, o mais fácil possível. Há muita dificuldade. Como eu disse no meu primeiro comentário, existem arquivos para serem digitalizados, é um esforço enorme da prefeitura, mas eu digo, a gente tem que começar por algum lugar. Vai ser toda uma transformação digital da própria prefeitura para chegar lá no... Para chegar lá. Isso vai levar tempo, e agora, obviamente, a prefeitura, enfim, toda a sua equipe estão muito focados no ano eleitoral, talvez a gente tenha que esperar um pouquinho mais para que isso aconteça. Tá ótimo, não, legal. Nicolau, vou voltar para você. A gente trouxe lá no momento, bem no começo, né? Você citou, quando eu falei, pô, isso traz eficiência e tudo mais, um pouco de inclusão financeira. Eu queria trazer, assim, tua visão de como tokenização colabora ou não com inclusão financeira, que é um tema bem relevante aí, uma das agendas do Banco Central e da sociedade como um todo. Legal. Primeiro eu penso assim, que a inclusão financeira ela é um pilar extremamente importante para a inclusão social. Na minha visão, não se faz inclusão social sem passar pela inclusão financeira, né? Muito bem.
Dito isso, eu olho o processo de tokenização como um processo de democratização. A democratização não somente, como a gente discutiu até agora, no viés de quem pode estar do lado do tomador do recurso, mas também agora a gente pode olhar no viés da democratização do lado de quem é o investidor, né? Porque a gente tem visto que a gente está entrando num momento dessa disseminação de investimentos mais acessíveis. E a tokenização entra nisso de forma extremamente importante, né? O único ponto o investidor tem que ser criterioso e saber com quem ele está lidando, o que ele está comprando e principalmente de quem ele está comprando, para não cair em ofertas mirabolantes que não existem, né? Mas se a gente for olhar em plataformas sérias que tem de processo de tokenização, né, ele coloca lá tokens para o indivíduo comprar em valores acessíveis, né? Não é como você ir, por exemplo, para uma corretora ou para uma empresa grande de investimentos, onde o indivíduo tem que partir. Primeiro tem que ter um cadastro um tanto ilibado, né, para conseguir entrar como comprando alguma coisa. E depois, valores que não são acessíveis a todos, né? Então eu tenho que partir de um valor de investimento, se não for poupança, em algum tipo de papel, a partir de quanto? A partir de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000? Ah, não, no Tesouro Direto você consegue comprar muito mais barato. Tá, mas aí o indivíduo tem que sozinho entrar no site do Tesouro Direto e lá comprar para conseguir comprar em valores menores. Então ainda existe aí uma certa burocracia, uma certa dificuldade, né? A hora que a gente olha para as plataformas consistentes, coerentes, sérias de processo de tokenização, conforme aquele exemplo que eu te dei, a gente está falando de um veículo de R$100 mil, por exemplo, que foi tokenizado em tokens a partir de R$25. Eu estou falando de uma plataforma que é investida em Itaú, né? O Itaú é sócio dessa plataforma. Então não é qualquer coisa, né? Então, quando eu enxergo esse processo de democratização que leva, que auxilia, que melhora o processo de investimento para esse pequeno, é isso que eu enxergo. É extremamente importante, né? O pequeno investidor, ele não precisa somente ter como saída para guardar o seu dinheiro a caderneta de poupança. Ele pode sim alçar coisas mais elaboradas, mais complexas, né, que estejam ao alcance dele. Isso é incluí-lo nessa roda. E não só ele é bem-vindo à roda quando ele precisa consumir um empréstimo, né, quando ele está do lado do consumo, né. Ele é bem-vindo nessa roda porque é isso que faz girar. Mas ele também tem que ser bem-vindo na roda do guardar, né, que daí a gente cai num outro fator, né? Que essa democratização ela pode perfeitamente levar a um ensinamento, né? Uma propensão marginal a poupar. Que no Brasil a gente tem isso muito pouco. No Brasil a gente tem uma elevada propensão marginal ao consumo, né? Mas isso é histórico. Países que não passaram por guerra e tudo mais têm essa característica, né? Não entende, não sabe, não tem o hábito do poupar. Mas agora a gente está vendo algumas iniciativas começando e uma melhor conscientização. Até mesmo que o mercado financeiro evoluiu muito. Então essa conscientização ela está presente. As pessoas querem sim investir. O indivíduo da periferia ele quer sim guardar o dinheiro. Agora o que ele não quer mais, principalmente essa nova geração, é ter que fazer isso através de um banco tradicional. Nada contra o banco tradicional, é evidente que não. Eles são o alicerce da nossa economia e sempre serão. Mas o jovem precisa de uma outra forma de guardar isso, de uma forma que acompanhe a tecnologia, de uma forma que ele faça isso pelo celular e de forma que ele faça isso com segurança, que ele saiba que ele não está entrando numa pirâmide financeira, que aquele dinheirinho que ele vai guardar ali vai render mais do que a poupança e quando ele precisar resgatar, ele vai resgatar. E aí, nesse momento que a gente está agora, na minha visão, nada supera o processo de venda de tokens a baixo valor. É isso que eu enxergo. Não, muito bom. Passa por um processo de educação financeira e um monte de coisa. Paloma, você quer complementar isso? Sim, eu quero, pessoal. Primeira coisa é que a gente está falando de tokenização, mas essas plataformas que acho que você está citando, o que propulsionou essas plataformas foi uma regulamentação da CVM das plataformas de crowdfunding. Então, mais importante do que uma tecnologia é uma regulação que, de fato, te permite ter uma estrutura menos inflada, uma estrutura mais enxuta.
Essa estrutura mais enxuta diminui o teu custo e você consegue fazer negociação de ativos de menor valor. Então, não é uma tecnologia que é o milagre. E isso é super importante a gente sempre reforçar, porque é assim que as pessoas acabam caindo nessas pirâmides ou coisas do tipo, porque vão para plataformas que não são reguladas, não têm capacidade de analisar o risco de crédito do investimento que ela está tomando. Democratização de investimento ela tem que vir junto de suitability. Cuidado com o que você está oferecendo para o teu cliente. É uma coisa ele comprar um pedacinho de uma CCB a R$10, outra ele colocar o patrimônio dele todo em uma CCB, correndo risco de crédito de um emissor daquela CCB. Então, tem coisas muito legais do mercado financeiro que a gente construiu ao longo de centenas de anos, de crises e de golpes, e a gente conseguiu chegar numa regulação para proteger o investidor final e para mitigar o risco sistêmico. A gente não pode pegar e jogar tudo isso fora. E, então, eu só queria falar aqui da super importância da regulamentação para o processo de tokenização ser, de fato, feito com segurança e qualidade. É isso. Tá bom. Vamos empilhar isso. Além dessa regulação, está vindo Real Digital, o DREX, está vindo outras regulações de criptomoedas, está vindo, enfim, diversas coisas na agenda regulatória que vão acelerar isso, no meu entendimento. Queria ver tua visão de futuro, então. O que esperamos? Você falou de 100 anos de história, não 100 anos para frente é muito. 100 anos mas é muito. Os próximos 2, 3 anos de tokenização, o que você enxerga? Vamos falar 5, né? Porque sempre dá uma atrasadinha aí nos projetos, não vamos colocar aquela baita pressão. Vai que é um ano eleitoral, vai que tem alguma coisa? Não é. Mas a gente tem vários cenários. O Pix ele veio para revolucionar o mercado de pagamentos, isso é óbvio. O Drex, eu não vejo ele concorrendo com o Pix. O Drex veio para automatizar. Então, você não precisa do Drex para pagar a sua manicure, para pagar o seu iFood. Você pode usar o Drex, eu vejo isso se encaixando perfeitamente dentro da liquidação dessas operações de mercado financeiro. Então, plataformas de negociação de ativos, plataformas de tokenização, você tem a sua SCD que dá crédito e já cria CCB, e essa CCB já é liquidada em Drex. Enfim, eu vejo o Drex ajudando a gente nesse ponto, Mel. Tipo, comprar um token, a melhor forma vai ser fazendo um Drex, é isso? Vai ser usando... Assim, a melhor forma é que você nem saiba que você está usando o Drex. É que o próprio banco já transforma o seu real na versão digital e aquela operação ocorra você nem percebendo que ela está ocorrendo daquela forma. Para mim é isso, é a melhor experiência do usuário. Você, de fato, conseguir fazer essa automatização de processos e usar da programabilidade do Drex sem tornar difícil. Porque se eu tiver que falar, Melfi, vai lá e transforma o seu real em real digital em Drex, você vai se perder no meio do caminho, mas é claro e com certeza. Assim. Não você, né? Mas as pessoas normais. Sim. Mas então, tua visão, 5 anos, é que isso vai ser transparente para o usuário e ele vai estar transparente. O Drex, para mim, assim, deveria ser transparente, entrar nas operações, principalmente de mercado financeiro, para mitigar risco sistêmico, risco de liquidação e etc. Não, legal. Concordo. Hoje você tem um dinheiro físico e você deposita no caixa, enfim, no caixa eletrônico, na boca do caixa. Você não pede quero converter em moeda eletrônica, né? Você só deposita. E o real digital, enfim, o Drex vai ser alguma coisa muito semelhante. Voltando aqui para a Cris, o que mais você entende que a gente pode usar dentro de instituições públicas, enfim, o uso do blockchain, o uso dessa tecnologia, tokenizar alguma coisa, enfim. E uma outra dúvida também, queria já emendar, é o quanto é colaborativo essas agendas com outras prefeituras ou com outros órgãos públicos aí? Eu acho que, para a primeira pergunta, há um universo de possibilidades, né? Eu falei dessas quantidades de papéis, enfim, a gente pode nomear aqui e ficar muito, muito tempo. A gente tem contratos da prefeitura, projetos de licitação. Tem uma coisa muito particular que me impacta muito. Os vereadores e os deputados, tanto os estaduais quanto os federais, existe e a gente escuta muito falar sobre isso no Congresso, que são as emendas parlamentares. Os vereadores também têm emendas parlamentares, né? Então, eu tenho ali um valor, uns recursos que eu posso entregar para uma organização social ou fazer uma reforma na cidade, uma praça, enfim, tem ali uma região que tem alagamento, eu posso passar minhas emendas parlamentares. E é impressionante o processo
das emendas parlamentares, dependendo se você, por exemplo, vai doar um pouco das suas emendas através da Secretaria de Cultura, a gente tem um processo. Se você vai passar as suas emendas parlamentares através da Secretaria de Educação, o processo é completamente diferente. E se você faz pela Secretaria de Direitos Humanos, ou seja, eu até digo assim, meu sonho de princesa é que, se eu fosse prefeita, eu ia contratar uma consultoria e falar assim, estandardiza tudo, pelo amor de Deus. Eu não quero que os vereadores fiquem passando por essa situação. É quase que humilhante de você procurar entender cada uma das secretarias. Ou seja, há um universo de possibilidades para que a gente possa fazer melhor uso da tecnologia na gestão pública. E isso eu estou sentada de um lado onde a minha visão ela é limitada, porque eu sou vereadora, eu não estou no executivo, eu não faço parte da prefeitura, eu não estou nas secretarias. Então, eu, vereadora, usuária de um serviço da prefeitura, vamos dizer assim, né? E, com relação à colaboração, eu ouso dizer, eu temo dizer e eu ouso dizer que eu sou uma voz solitária no deserto. Não tem ninguém falando sobre isso na Câmara Municipal de São Paulo. Eu digo que eu ouso, é uma ousadia mesmo, porque eu, em geral, sou bastante modesta, eu botei não tem ninguém falando sobre isso. Essa conversa que a gente está tendo aqui é uma conversa de ponta. Se você levar essa conversa, fizer isso, as pessoas vão se levantar, vão ao banheiro, vão tomar café, elas não estão a par, é lamentável. A maior Câmara Municipal da América Latina, onde nós estamos ali mudando o nome de rua e mudando o nome de praça, e quando tem um mundo inteiro à nossa disposição, que poderia fazer com que a vida do cidadão fosse uma vida muito melhor na utilização do serviço público, isso não está acontecendo. E eu não vejo luz no fim do túnel. Eu lamento eu deixar aqui, provavelmente a minha última participação no painel, essa mensagem tão negativa, mas é fato. E eu não posso dizer das outras prefeituras, mas mesmo no Congresso Nacional, lamentavelmente, eu não tenho bons exemplos para trazer para você de que, enfim, vamos lá, né? Eu dei o exemplo do imposto de renda, esse ano, através do GovBR. Há, sim, algumas iniciativas que são sensacionais e que facilitam de sobremaneira. O DETRAN, né, a sua carteira de habilitação, existem, sim, umas ilhas de excelência, mas existe todo mundo, uma parte imensa da gestão pública que poderia estar se beneficiando. Isso poderia ser muito mais rápido, maior transparência, maior segurança da informação, acesso, porque quando o cidadão tem acesso à informação, ele é o fiscal do governo. E aí o governo é a prefeitura, o Estado ou a federação. Então, é por isso aí que eu sou uma voz no deserto, bastante solitária. Aproveitar aqui, então, sim, como últimas palavras, daí só pedir, então, se alguém quiser entrar em contato, conhecer mais, o que você pode deixar em uma palavra, se você quiser encerrar aí, ou considerando. Eu gostaria de convidar todos os senhores e senhoras que se envolvam mais na política, não façam o que eu fiz nos meus últimos 30 anos. Eu sou muito responsável pelo que está acontecendo na política brasileira, porque eu completamente me exilei da política, cuidei da minha vida, e me senti chamada, como eu disse, eu fiquei sem o remédio, na realidade eu me senti chamada para contribuir. Eu sou uma mulher inteligente, capaz, dedicada, trabalhadora, ainda tenho muita coisa para queimar e estou lá dando a minha contribuição. Não deixem esse trabalho nas mãos de qualquer pessoa. É muito importante, eu quando faço essa pergunta para mim, eu falo assim, não precisa muito, 10 minutos, 15 minutos por mês. Entra lá na Câmara Municipal, vejam o que os vereadores estão fazendo, na Assembleia Legislativa, o que os deputados estão fazendo, no Congresso. 15 minutos por mês já é uma colaboração. Se vocês quiserem me conhecer melhor, eu posso ser encontrada nessas redes sociais, Instagram, Facebook, o X, como @CrisMonteiroSP, e também estou no LinkedIn, Cris Monteiro, Cristina Monteiro. Então, vai ser um prazer recebê-los nas minhas redes sociais e que vocês conheçam mais o meu trabalho. Obrigada. Boa. Paloma, considera... Por favor. Paloma, considerações finais? Quem quiser conhecer mais de você, da Before? É isso, pessoal. Sigam a Before nas redes sociais, BEE4, Before, ou pode me adicionar no LinkedIn.
E, gente, recadinho é aquele recadinho básico de quem trabalha no mundo cripto há alguns anos, não confie, verifique. Sempre vai atrás de fonte de informação oficial, dá uma fuçadinha no site do regulador, fica sempre essa dica. Obrigado. Não clique em links. Nicolau, por favor. Não, legal. Também queria deixar aqui meu agradecimento para a Escora, a Melissa, obrigado pelo convite, muito bacana. Queria agradecer em nome da Fidúcia, em nome da ABSCM. Queria deixar também aqui o convite para que todos conheçam a ABSCM, que é uma associação de reconhecida capacidade técnica, tem 23 anos de existência, a gente tem uma boa interação com o Banco Central, uma boa interação com o Ministério da Economia e tantos outros players, privados ou não. Né? Então é bastante importante quem puder conhecer, apoiar o trabalho, assim como também deixo aqui o meu outro convite para que conheçam um pouco também a respeito da Fidúcia, vocês que são players de mercado. A Fidúcia é uma instituição financeira bastante relevante no processo de crédito as a service, de banking as a service. A gente tem uma expertise bacana sobre isso também. Fidúcia SCM, não somos SCD, somos uma SCM, uma sociedade de crédito ao microempreendedor, né, e a empresa de pequeno porte. Somos também emissora de moeda eletrônica como Banco 382. Então também deixo o convite aqui para que nos conheçam lá pela internet. E os meus contatos também, Nicolau Neto, no LinkedIn, no Instagram. Fico à disposição. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.